Na videoaula de hoje, nós vamos falar a respeito dos processos adiabáticos num gás ideal. Bom, um processo, né, no qual o sistema não recebe nem libera calor, ele é um processo adiabático, ele é chamado de processo adiabático. E esse tipo de processo ele ocorre quando o sistema está extremamente bem isolado ou quando acontece de uma forma muito rápida. Porém, nós vamos considerar aqui o sistema de... Nós vamos considerar esse processo de uma forma realizada lentamente, tá? Então, nós temos aqui um gráfico de P sobre PV, né? Um gráfico PV com isotermas, né? O que isso quer dizer? Que a temperatura é constante nas isotermas. Bom, deixa eu tirar esse aqui para não confundir. Então depois pode acabar confundindo. Bom, aqui no caso, aqui o T é constante. Agora, nós vamos, nesse caso aqui, né, se você pode estar tendo aqui uma compressão ou uma expansão. Então nós vamos calcular, esse gráfico aqui da isoterma ele é bem conhecido, nós vamos calcular uma compressão adiabática. Ou seja, vamos considerar um processo quase estático, onde não há troca de calor. Como eu falei, processo adiabático, o sistema não recebe nem libera calor. Bom, feito isso, então eu vou sair, eu tenho aqui meu sistema aqui no meu estado inicial, eu vou levar esse sistema até um estado final, ou seja, eu estou diminuindo aqui meu volume, ou seja, eu estou realizando o trabalho sobre o sistema. E esse caminho aqui é chamado de caminho adiabático. Perceba que ele cai mais rapidamente do que cai as isotermas, tá? Que são essas hipérboles aqui. O caminho adiabático aqui, a curva, né? Ou melhor, a curva adiabática, ela cai mais rapidamente. Tá certo? Então, nesse sistema, como não existe troca de calor com o gás, o trabalho realizado sobre ele é igual ao aumento da sua energia interna. Porque para eu sair daqui e vir até aqui, é preciso um agente externo para realizar trabalho. Certo? Então, vamos calcular, vamos encontrar, né, a equação da curva adiabática. Bom, então aqui eu já deixei mais ou menos pronto aqui as equações, mas só uma parte delas. Então, como aqui não há troca de calor, dQ é zero. Então, escrevendo a primeira lei da termodinâmica, a gente tem que a variação da energia interna é igual ao calor que entra mais a variação do trabalho. Tanto o calor como o trabalho e a energia interna, estou pegando tudo infinitésimos. De calor, infinitésimos de trabalho, infinitésimo da energia interna. Bom, então se o trabalho é zero, ou melhor, trabalho não, desculpe, o calor, né, é zero, não há troca, o sistema não recebe nem não recebe e também não perde calor, porque ele é adiabático. Então a energia interna é igual ao trabalho e a gente sabe que trabalho é igual a menos PDV. Então, para N moles de um gás ideal, a gente sabe que Du é NC, número de moles, vezes a capacidade térmica volume constante, multiplicado por uma variação de temperatura infinitesimal, infinitésimo de temperatura. Bom, eu vou pegar aqui a equação dos gases, derivando aqui a equação dos gases ideais, a gente sabe que PV é igual a NRT, derivando isso aqui vai ficar PDV mais VDP é igual a NRDT. Bom, eu sei quem é DU e eu sei quem é trabalho. Então eu igualei aqui DU com o trabalho. Então ficou o número de moles vezes a capacidade térmica volume constante vezes um infinitésimo de temperatura que é igual a menos PDV.
Bom, a gente sabe aqui, ó, dessa equação aqui que a gente... Aqui é VDP e PDV. A gente sabe o seguinte, que PDV é igual a NCVDT. E daqui também a gente pode tirar que número de moles, capacidade térmica, pressão constante, DT é igual a PDV. Opa, PDV não, desculpa. VDP. VDP. Certo? Eu vou dividir essa equação aqui de baixo pela de cima. O N vai cortar, né? Então vai ficar assim, CP por CV isso aqui é igual a quê? CP por CV. Espera aí que ficou... Como que vai ficar isso aqui? Vai ficar CP por CV é igual... Aqui vai ficar... CP por CV. Eu posso falar que... Isso aqui vai ficar... DP... Aqui tem um V, né? E aqui tem um P. E aqui tem um DV. Bom, eu vou ajeitar aqui esses termos. Vou passar o DV para lá e o V para cá. Então vai ficar o seguinte. DV por V. CP por CV. É igual a DP por P. Nós vamos definir aqui, falar que gama é CP por CV. Tá? Então, aqui a gente tira aqui, daqui a gente tira o seguinte. DV por V, gama igual a DP por P. Bom, então essa é a relação. Isso aqui é sempre maior que 1, tá? Por quê? O CV, ele é maior que o CP, né? Ele é maior que CV. Isso aqui vai ser sempre maior que 1. CP por CV é a razão das capacidades térmicas, né? Molares a pressão constante, tá? Então, razão das capacidades térmicas a pressão constante a volume constante. Então, para um gás ideal, meu gama aqui é constante. Bom, eu vou integrar aqui dos dois lados essa expressão aqui, tá? Eu vou integrar ela dos dois lados. Então, integrando ambos os membros de P0, de um P0, eu vou integrar de V0 até um V e de P0 até um P. Então, integrando aqui, vai ficar... Como que vai ficar? Vai ficar o seguinte, a integral de P0 até um P, dP por P. Aqui eu vou colocar um linha aqui só para diferenciar da integral. Aqui tem um menos, né? Em algum lugar aqui tem um menos, aqui tem um menos. Ficou faltando um menos aqui em algum lugar aqui que eu acabei comendo, então estou colocando aqui.
Aqui, né? Porque aqui tem esse menos, né? Então esse menos tem que estar aqui também, ó. Tá faltando esse menos aqui, e aí vai. Aqui eu vou de um V0 até um V, e aqui eu vou do dV por V. Eu vou de um dV' a um V', aqui tem esse gama. Fazendo aqui essa integral, eu vou ficar com o seguinte: ln de P menos ln de P0, que é igual a menos gama, ln de V menos ln de V0. Aplicando a propriedade do ln, eu tenho que ln de P por P0 é igual a menos gama ln de V por V0. Eu vou aplicar aqui uma outra propriedade, né? Eu vou inverter o limite, eu vou inverter aqui o limite aqui do meu, o ln, e esse sinal de menos vai sumir, né? Então, vai ficar gama ln de V0 por V. Tá? Eu posso fazer isso também. Agora eu vou aplicar a propriedade do tombo ao contrário, né? Em vez de eu tombar aqui, eu vou jogar essa letra para cima do ln, então isso aqui vai ficar ln de V0 por V. Opa, aqui é V por gama. Muito bem. Então, elevando aqui ambos os membros, né, a exponencial, como que vai eu vou ficar com P por P0, que é igual a V0 por V gama. Isso aqui é igual a, eu posso falar que isso aqui é P por V, que é igual a P0 por V0 por gama. Isso aqui é constante. Então, para um processo adiabático, então, ou melhor, né, o gás ideal para um processo adiabático, então, gás ideal processo adiabático, a gente tem que PV gama é igual a P0, V0 gama, isso aqui é igual a uma constante. Para gases ideais monoatômicos, temos que gama é igual a, vou colocar contra a cor aqui, é igual a 5 terços. Para gases ideais diatômico, gama é igual a 7/5. Aqui é 1,40. Bom, dessa relação, nós tiramos que PV elevado a gama é igual a uma constante. Nós também podemos, né, tirar a seguinte relação. Quem que é P, né? A gente sabe que P é igual a nRT por V, né? Então, se você substituir no lugar do P aqui essa relação, nós podemos obter, a gente pode escrever essa constante como temperatura multiplicado por volume, gama menos 1 é igual a constante.
você fizer essa substituição, você vai chegar nessa relação. No caso, P, né, ele é proporcional à temperatura dividido pelo volume. A temperatura diminui quando o volume aumenta. Então, por isso, ou seja, gama menos 1 é maior que 0, né? Então, aqui, gama menos 1, ele é maior que 0. Ou seja, numa expressão adiabática, isso aqui é maior que 0. A equação das adiabáticas, né, pode ser reescrita em termos de volume e temperatura, e pressão e temperatura. A gente ainda pode escrever essa relação sendo V proporcional à temperatura dividido pela pressão, né? Então, como que a gente pode escrever isso aqui? A gente pode escrever isso aqui da seguinte forma. A gente pode escrever aqui T por V, a gente pode escrever isso aqui o seguinte. P é igual a T por V. Não, T. Que é T, né? Que é P. O volume ele é proporcional à temperatura dividido pela pressão elevado a 1 gama. E é isso aqui fica como? P gama, né, multiplicado por P gama menos 1. Isso aqui é igual a constante também. Tá? E daqui dessa relação a gente chega nessa relação que a temperatura multiplicado. Daqui a gente tira o seguinte. Temperatura é volume, gama menos 1, dividido por gama. Então, isso mostra que a temperatura aumenta com a pressão, mostra que a temperatura aumenta com a pressão, né? Uma compressão adiabática. Bom, eu não vou me estender mais nesse vídeo para que não fique muito extenso, mas aqui o que é importante vocês... O que nós vimos? Nós vimos que nós podemos levar um gás, né, à compressão. Nós podemos realizar trabalho sobre esse gás de forma adiabática, sem ser de forma isotérmica. Até então nós estávamos fazendo de forma isotérmica, ou seja, temperatura constante. A gente permitia a troca de calor. Agora nós estamos levando a compressão desse gás de forma adiabática, ou seja, não há troca de calor. E a curva adiabática, ela cai mais rapidamente do que uma curva isotérmica. Então, essa aqui é a relação de uma curva isotérmica em azul, com uma curva adiabática. Depois nós escrevemos, quando nós vamos depois resolver alguns exercícios, para processos adiabáticos num gás ideal. Então, quando nós temos processos adiabáticos num gás ideal, a equação que nós utilizamos, né? Então, quando nós fizermos uma compressão, não só uma compressão, mas também uma expansão, para um gás ideal, num processo adiabático, a gente tem a seguinte relação, que a pressão multiplicado por um volume elevado a essa constante gama aqui é igual a uma constante. Para gases ideais monoatômicos, nós temos que o gama aqui vale 5 terços. Para gases ideais diatômicos, esse gama vale 7/5. Então, são constantes que nós vamos utilizar ao longo dos nossos exercícios, e nós podemos ainda escrever essa relação, né, de pressão de outra forma, né? A gente pode, em vez de ser pressão multiplicada pelo volume, a gente pode também substituir a pressão e escrever temperatura multiplicada pelo volume elevado a 1 gama menos 1. Tá certo?
Então, na aula de hoje, vimos os processos adiabáticos para um gás ideal. E na próxima aula ainda vamos ver algumas capacidades térmicas e vamos falar um pouco sobre o teorema de equipartição. Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Então, até a próxima. Valeu, é isso aí.